Ei, Padilha! Bom dia, hein, Mauro? Bom dia! Para quem não sabe, deixa eu contar. Alexandre Padilha é o autor da ação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que ontem, por 4-2, 4-2, São Paulo 3-2 em Brasília, ganhamos bem ontem, expulsou Sérgio Moro do estado de São Paulo. Parabéns, uma medalha para você, Padilha. Parabéns, que legal. Obrigado, viu, Mauro? Quero agradecer muito a atuação do nosso advogado, o doutor João Vicente, que é um advogado eleitoral que fez lá, inclusive, a defesa oral durante o julgamento. Agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral. Justiça foi feita, né, Mauro? Porque Moro estava desdenhando da democracia brasileira, da política brasileira, do povo que vive no estado de São Paulo, dos mais de 40 milhões de brasileiros que vivem, que moram, que têm atividade econômica, vínculo familiar no estado de São Paulo. O Moro chegou a desdenhar tanto, né, Mauro, que ele, quando foi entrevistado, perguntaram para ele, por que você pode ser candidato para São Paulo? Ele falou assim, porque São Paulo é meu ponto de passagem. Né? Ele falou isso, é um hub. Ele falou um hub, os americanismos do Moro, é um hub, ou seja, é isso mesmo, São Paulo para ele sempre foi um ponto de Como é que ele passagem. falou? Ele veio para São Paulo porque em Maringá, que é a terra dele, é região de colonização paulista. Ele falou que o vínculo dele com São Paulo é porque Maringá foi colonizado por paulistas, e por isso ele podia ser candidato a São Paulo, como se Rondônia é o Marechal Rondon, colonizado por paulistas, Cuiabá, no Mato Grosso, colonizado por paulistas, todo o movimento dos bandeirantes. Não justifica. A outra justificativa dele é que ele recebeu uma honra, o mérito do Ipiranga pelo Dória, né? Os dois se abraçaram, né? Os dois se abraçando aí, Dória e Moro se afundando. O argumento dele é que ele recebeu essa honra, o mérito do Ipiranga, então podia ser candidato de São Paulo. Só que eu mostrei, não só nos debates anteriores, mas também na peça, que o Jim Carter, lá, o que foi presidente dos Estados Unidos, ganhou a honra ao mérito do Ipiranga, o governador de Okinawa, o rei Juan Carlos, da Espanha, e nem por isso podem ser candidatos para o estado de São Paulo. Nenhum deles saiu candidato em São Paulo, né? É isso. Então foi um desprezo, uma situação absurda. E sabe o que é mais incrível, Mauro? Para mim está muito claro, né? O quanto que o ex-juiz Moro, né, fica cada vez menor, né? Ele achava que ia ser ungido candidato à presidência da República, se filiou num partido lá, o Podemos, para ser candidato à presidência da República. Ele assumiu em fevereiro desse ano, Mauro, fevereiro de 2022, há 4 meses atrás, a vice-presidência do Podemos no Paraná. Ou seja, demarcando que a atuação política dele seria a partir do Paraná. Ele viu que não conseguiu viabilizar a candidatura dele à presidência da República, foi um fiasco a tentativa dele de ser candidato à presidência da República, né? Foi mais um passo de demonstração do quão pequeno ele é. Né? As próprias elites que o apoiaram ficaram envergonhadas da postura dele como pré-candidato à presidência da República. Não conseguiu viabilizar a candidatura a nada lá no Podemos do Paraná, por causa das brigas, das disputas. Aí na prática, ele foi atrás, igual um cacheiro viajante, atrás de um partido, e o União Brasil disse, não, a gente topa que você se filie aqui, mas desde que você seja candidato a deputado federal ou deputado estadual pelo estado de São Paulo, porque a lógica do União Brasil era tentar buscar votos, eleger mais deputados na candidatura dele. E aí ele achou que podia mudar para cá e nunca se mudou. Ô Mauro, você tem ideia, o comprovante de residência que ele apresentou era um contrato com o hotel que ele ia começar a ocupar a partir do dia 1º de abril. Ou seja, ele apresentou como comprovante de domicílio um contrato de um quarto que estava fechado, de um hotel que estava fechado. Depois ele mostrou nas provas que a gente exigiu que as notas fiscais do hotel onde ele ficava, que ele falava que ele ficava muito em São Paulo, quantas noites ele ficou, não dá 15 noites de novembro até março. Então, era um escárnio. Eu realmente, viu, Mauro, quando o doutor João Vicente propôs, falou assim, vamos fazer porque a luta vale. Eu não tinha certeza que a gente ia ganhar. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, não se faz justiça. Mas eu falo, a luta vale, porque seria um mecanismo de a gente denunciar a fraude que é esse juiz Sérgio Moro. E a gente teve muita alegria ontem. O voto do relator é primoroso, o voto do relator muito sim? É bom?
foi o primeiro voto que ele deixa muito claro. Ele fala assim, não tem nada mais amplo do que o domicílio eleitoral para a justiça eleitoral. É bastante amplo. Qualquer vínculo que você mostrar. Só que nenhum deles conseguiu provar. Né? Então só faltou o relator falar o seguinte, Moro, não basta ter convicção, tem que ter provas. E ele não apresentou nenhuma prova de que que morava em São Paulo, que tinha atividade econômica em São Paulo. Nem a OAB dele é de São Paulo, o Mauro. A OAB é do Paraná, o escritório no Paraná, tudo no Paraná. Agora ele vai parece tentar se candidatar lá pelo Paraná, viu, Mauro? É o Pimenta, Padilha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essa coisa do Moro não é importante apenas pelo Moro. É importante porque a gente sabe, né? Nós convivemos ao longo de anos com uma certa picaretagem que os tribunais regionais eleitorais aceitaram em relação a essa questão do domicílio eleitoral. Acho que isso abre espaço para criar uma jurisprudência que é o seguinte, que é para ser candidato de um lugar, de uma determinada região, ou em uma determinada região, de fato você precisa morar e ter história nessa região, né? Acho que abre um precedente muito bom, né? Você vai representar aquele povo, né? Eu me lembro, Mauro, eu estava ouvindo o Pimenta falar do Vale do Javari, né? Eu coordenei durante 7 anos o núcleo de medicina tropical da USP, que a gente montou, o primeiro médico supervisor, depois a gente coordenou, isso até hoje, que fica lá no meio da região amazônica, fica no estado do Pará. Lá no Amazonas, né? Morei em Santarém, lá no Pará, e fui muitas vezes ao Vale do Javari. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu fui candidato a governador pelo PT aqui em 2014, os tucanos falavam assim, mas você viveu 6, 7 anos na Amazônia, então você não pode ser candidato aqui. Isso foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu estava sendo candidato em 2014, 10 anos depois, já no governo federal, tudo. E até isso eu falava assim, a pessoa pode, inclusive, porque mesmo ainda para a Amazônia, no meu caso, para coordenar um núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, ou seja, tem que ter um mínimo de vínculo, de relação, né, econômica, familiar, política, com o estado onde você quer disputar as eleições, você vai representar uma parte o povo daquele estado, né? Você está ocupando um espaço de representantes daquele estado. Eu acho que isso pode ser, como você falou, viu, Mauro, servir de jurisprudência, né? Um guia para outras decisões. E, na minha opinião, foi muito importante derrotar o Moro sobre isso, porque ele se acha acima da lei. Uhum. O Moro é um personagem que se acha acima da lei. Ele se achava acima da lei na condição de ex-juiz, julgou o presidente Lula acima da lei, né, de forma irregular, foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, quando o ministro da Justiça, ele tomou atitudes também acima da lei. Ele, inclusive, quis mudar, né, o tal do pacote anticrime dele. Uma das coisas que foi muito questionada é o tal do excludente de licitude, ou seja, liberar geral para que os agentes de segurança pudessem sair atirando geral, sem justificativa nenhuma. Né? A vida é nada para o Moro. E agora, na tentativa dele de vir para a política de fato, vir participar, vir para o jogo, vem, né? Quer ser jogador, desce para o campo, né? O pessoal, né? Desce para o play, né? Vem jogar com os outros, vem seguir as regras. Ele quis criar uma regra própria. A regra do ser ungido. Ele achava que ia ser ungido candidato a presidente, não conseguiu, e achava que ia ser ungido podendo ser candidato em São Paulo sem nunca ter nenhum vínculo econômico, domiciliar, familiar ou político aqui no Estado. Então, foi importante também porque essa turma da Lava Jato, que agiu fora da lei, se achava acima da lei. Então, nós temos que restabelecer o papel dessas instituições e as regras, as barreiras, para que não hajam, né? Não tenham atitudes que sejam fora da lei. Então, foi muito importante contar disso. Quero agradecer de novo o TRE de São Paulo. Quero repetir, quando eu entrei com a ação, junto com o PT da capital, eu achava, vale a luta para disputar, para esclarecer, para debater, para a gente mostrar a fraude que é este ser, mas não tinha certeza que a gente ia ganhar. Exatamente o que você falou, Mauro, porque às vezes é muito elástico esse conceito. Sim. Mas se quer,
o conceito elástico o Moro conseguiu provar, porque ele despreza provas. Ele despreza provas. Ele desprezou provas em relação ao presidente Lula, desprezou provas em relação a toda a operação da Lava Jato e agora desprezou a necessidade de apresentar provas para comprovar que mora em São Paulo, que tem atividade econômica em São Paulo, tem atividade política em São Paulo, tem atividade familiar. O Mauro, é tão ridículo que, quando começou essa história, a esposa dele começou a mostrar aquele sanduíche de mortadela do Mercadão como prova de que eles vivem em São Paulo. Viu, Moro? Foi mexer na mortadela, Moro. Se deu mal, se deu mal. Você que é coxinha, foi mexer nas mortadelas, se deu mal. Até nisso se deu mal, viu, Moro? Maravilha. Deixa eu ler o superchat. Vamos continuar um pouco mais com esse tema do Moro? A gente tem questões relevantes aí. Margarete de Oliveira Nascimento, STF e STE, o TSE, na verdade, né? Tem muito o que fazer para limpar suas manchas graves ao ter participado e garantido o golpe contra a Dilma e por terem ferido gravemente os alicerces da democracia. Sim, concordo, Margarete. Vou entregar essa questão daqui a pouquinho para o Padilha, mas o que eu digo, por outro lado, é o seguinte, tem diversas religiões, o budismo é uma delas, que diz o seguinte: eu não consigo viver o passado. Eu não consigo viver amanhã, eu só consigo viver hoje. Então, de fato, o que nos interessa do ponto de vista da democracia é, sem esquecer o passado, mas é entender o papel que eles estão jogando hoje, porque não adianta, não vão voltar atrás do relógio da história, né? Então, essa foi uma questão importante, por exemplo, em relação à chegada do Alckmin para ser o vice do Lula. Não adianta voltar ao relógio da história, nós temos que viver hoje. É importante sua advertência, mas temos que saudar o papel que eles estão exercendo hoje. Neuzeli Speaks, vamos questionar o domicílio eleitoral do Eduardo Bananinha. Nunca vi esse sujeito em São Paulo. Acho que o caso dele é mais difícil. Ele já foi eleito deputado federal por São Paulo na eleição passada. Acho que o caso dele é bem difícil. E a Júnia aqui? Ô, Padilha, você fez minha noite hiper feliz. Obrigada, querido. Padilha, essa é uma questão interessante, porque a gente olha para o Moro hoje, e em que pese a gente tem que viver hoje, tem que estar sempre, né, como deixa eu ver o nome dela aqui, já perdi seu nome, desculpa. Como a Margarete falou, tem que lembrar o passado. A gente olha para o Moro hoje, ele é um ratinho, né, uma figura patética, ridícula, mas é importante não esquecer que esse sujeito foi muito poderoso, que ele implementou um regime de terror no país, porque a Lava Jato foi o motor do regime de terror, né? E que ele botava escuta clandestina nas celas dos prisioneiros, ele submetia os prisioneiros à tortura psicológica, ele ele liquidou com a engenharia nacional. Achei muito interessante, sabe, Padilha? No Estadão de hoje, o Estadão não tem nada mais a disputa do lavajatismo era entre Estadão e Globo. Não tem nada mais lavajatista do que o Estadão e o Globo. O Estadão traz um artigo, uma entrevista hoje com o dono da OAS, da Camargo Correia, que é uma dessas grandes construtoras nacionais, dizendo isso, que o Moro destruiu a engenharia nacional. Então, até o Estadão, até o empreiteiro, que eles ficaram quietos esse tempo todo, agora reconhecem que ele destruiu também a economia brasileira, né? Acho que é importante sempre ter em mente o papel dele, né? E não ficar apenas se divertindo com o tão patético e ridículo que ele é, né, Alexandre? Com certeza, viu, Mauro? E eu fico imaginando, né, o que seria do Brasil se o Moro conseguisse dar continuidade ao seu projeto político, o que almejava politicamente, né? Primeiro ele almejava ser ministro do STF, né? Depois almejava ser presidente da República, achava que seria eleito. Ontem, vendo os comentários das pessoas, o pessoal comemorando muito, né, essa ação que nós fizemos junto ao TRE, eu acabei vendo um debate do Moro com 5 jornalistas. Era uma cena patética, sabe, Mauro? Porque era, de um lado, o Moro desfilando a sua pequenez, né, argumentos muito rasos, não consegue nem falar direito, independente disso, mas os argumentos muito rasos, né, uma certa arrogância nos argumentos e uma subserviência, assim, por parte dos 4 ali, sabe? É uma coisa assustadora, né? Se criou um clima no país que incensou um fora da lei, que acreditou que, usando a toga, podia interferir na democracia brasileira, como fez, né? Quando ele
tirou o presidente Lula da disputa eleitoral. Né? E depois, quando ele influenciou diretamente no segundo turno entre o Bolsonaro e o nosso candidato à época, o nosso ex-prefeito, Fernando Haddad, que eu tenho muito orgulho de ter sido secretário dele. Fez uma postura, né? Foi insensado, né? Essa figura. O Florestan Fernandes, o pai, né? O grande cientista. Tive a honra de entrevistar umas 2, 3 vezes. Olha só, o Florestan, viu, Mauro, tem um em 71 ele fez um seminário, um conjunto de seminários em Harvard, que chamava o Fascismo na América Latina. E eu tive a oportunidade de ler esse material do Florestan, né, por uma situação específica. Um dia eu te conto aí mais longamente, porque é uma história muito legal, a coincidência. Mas o centro da tese desse seminário do Florestan diz o seguinte: em 71, o Florestan Fernandes falava isso, o fascismo e o nazismo haviam sido derrotados enquanto projeto histórico pela Segunda Guerra Mundial, mas sobreviviam enquanto ideologia. E que essa ideologia que havia sobrevivido seria utilizada, não, por questão materialista, histórico, estruturalista, fala assim, seria utilizada pela burguesia quando essa burguesia precisasse recuperar sua hegemonia política. E foi isso que você falou, Mauro. Assim, a Lava Jato foi, entre outras coisas, um projeto de uma elite internacional que resolveu quebrar a possibilidade do Brasil ocupar um grande espaço na cadeia do petróleo e gás. Não é à toa que o foco dela é a Petrobras e toda a cadeia de petróleo e gás, e tudo que essa cadeia envolve da engenharia, de conhecimento, de tecnologia, de empresas que se consolidaram para isso, e que estavam disputando mercados internacionais, inclusive, as empresas, não só a Petrobras, mas toda a estrutura de engenharia e logística envolvida com a cadeia de petróleo e gás, da elite internacional, e que uma parte da elite brasileira comprou esse projeto e se utilizou para construir a hegemonia política, cultural, social desse projeto, do que tem de pior do fascismo. De um lado, um agente do Estado, um juiz se utilizando de estruturas do Estado, como você citou, totalmente fora da lei, ou seja, escuta das pessoas dentro da cadeia, escuta de advogados, mano. Uhum. O Moro, né? Esse esquema da Lava Jato colocou escuta em escritório de advocacia, colocou escuta no telefone da presidência da República. Você utilizou de todos os instrumentos do Estado, ultrapassando os direitos individuais, coletivos, a democracia, para um projeto de poder e encontrou junto um líder com capacidade de liderança popular que despertou o ódio interno no Brasil. Né? Para fazer com que as pessoas que começaram a perder emprego, a economia piorando, a vida piorando, né? A partir do momento da Lava Jato destruindo a economia brasileira, as pessoas começaram a achar que o inimigo, o pobre ali, né? Começaram a achar que o inimigo é o vizinho, porque não é evangélico, é o vizinho porque o vizinho é gay, é o vizinho porque o vizinho é preto e ele é branco, e o preto estava ocupando o espaço do branco na escola. Ou seja, encontraram um líder popular que é o Bolsonaro, que estruturou, né, geriu, né, uma forma popular de vocalizar esse ódio e destampar a tampa para trazer o que tem de pior do esgoto na sociedade brasileira que existe. Né? O nazifascismo foi isso. Né? A ideologia sobrevivia. E ela foi utilizada, não só a ideologia, mas os instrumentos da ideologia. O judiciário, a polícia, um líder popular com comunicação de massa, os instrumentos da mídia, né, da grande mídia e da mídia corporativa. Né? E o Moro foi um ator fundamental nisso, Mauro. E como é, né, aquela coisa, né, a Terra é redonda mesmo, né? Como dá voltas, o mundo gira. Por isso, se você está do lado do lixo da história, do esgoto da história, onde a história vai cobrar a conta. E Moro ontem teve a conta da história cobrada, porque ele tentou mais uma vez ter uma atitude fora da lei. Infelizmente, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a partir de uma ação que nós entramos, não permitiu que ele pudesse fazer isso no estado de São Paulo. Só para encerrar esse assunto Moro, deixa eu trazer aqui o Ivo Zimmermann. Mauro, para o bem da verdade, devemos dizer que foram as elites brasileiras junto com o capital internacional. O Moro foi um instrumento exatamente
o que o Padilha estava nos dizendo agora. Saúdo a Deusi Lucide Nova, chega como nova membro aqui, muito bem chegada. É esse encontro de pessoas com pessoas que faz a mídia independente do Brasil. E vamos, inscrição, like e inscrição fundamental para ampliar a repercussão da Fórum. Eu lembro, sabe, em 2018, no auge do poder do Moro, tinha prendido Lula, estava todo poderoso, apoio entusiasmado da mídia de direita, o Bolsonaro crescendo e tudo. Ele foi ao Congresso Nacional, na qualidade de juiz, com um aparato de segurança que nem presidente da República tinha, e os deputados não puderam fazer pergunta para ele. Eles escolhiam quem era o deputado que ia fazer pergunta. Ele passou como um trator sobre a autonomia do Congresso Nacional naquele momento. Agora não vai conseguir nem entrar lá. E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que se o seu advogado conversou contigo sobre o que acontece agora? Com o cancelamento do domicílio eleitoral, ele volta a ter o domicílio lá no Paraná e poderá ser candidato no Paraná ou não? Qual é o olhar do teu advogado? Exatamente isso, viu, Mauro? Conversei com o doutor João Vicente. Primeiro, o Moro poderia recorrer, tentar um recurso, mas ontem mesmo, após o julgamento, o advogado dele já disse que não iria entrar com recurso, porque ele sabe que, se for recorrer, vai ser derrotado também no TSE. Ele perderia a chance de ser candidato. Então, já anunciou ontem que não vai recorrer. Ele tem uma possibilidade que é tentar se registrar agora como candidato no Paraná. Acredito que essa seja a tentativa dele, porque o Moro está igual um cacheiro viajante atrás de um foro parlamentar, de um foro privilegiado. Independente de qual é o partido, tudo ele vai ter que sair pelo esse União Brasil, deve tentar ser candidato lá no Paraná. Ele vai ter problema, porque ele está traindo o seu Deltan, está traindo o Álvaro Dias, aqueles que incensaram o Moro vão disputar com ele, mas é possível que ele tenha que ser candidato pelo estado do Paraná, e é possível que tenha contestação lá também, porque ele estava dizendo que o domicílio dele era aqui em São Paulo, e que agora ele reconhece o domicílio no Paraná, eu acho que mas é uma possibilidade, que possa existir. Tem uma outra possibilidade também, que é a existência de alguns embargos que podem acontecer. Isso pode travar, inclusive, a tentativa dele de ir para o Paraná. Então, mas uma coisa é certa, ele não vai recorrer à decisão, ele não vai tentar ser candidato pelo estado de São Paulo, porque ele saberia que ia perder, e aí ele vai tentar ser candidato pelo estado do Paraná. Perfeito. Dançou. Vamos mudar de assunto, só dizendo o seguinte, sobre essa questão do fascismo. Agora, 8h30 da manhã, vem a nossa Vilma Reis, daqui a pouquinho, por sinal. Ela e a Coalizão Negra por Direitos fizeram um evento aqui em São Paulo maravilhoso, né? Maravilhoso. Íntima ligação com o movimento do Sem Teto, com toda a mobilização aqui por moradia em São Paulo. Realmente foi muito especial. Ela vem contar para a gente como foi. E, na sequência, eu vou trazer... segura aí, Renato Judes, professor da Federal do Rio Grande do Sul, o maior especialista em fascismo no país hoje, e um estudioso da nova vertente do fascismo que está crescendo no Brasil, que é a vertente liderada pelo teórico russo Alexander Dugin, que está crescendo, tem até já uma organização aqui no Brasil, duguinista, e está se infiltrando ou estabelecendo relações, acredite se quiser, com setores da esquerda brasileira. A situação é bem dramática. Espera aí, 8h30, ele está aqui. Padilha. Vou assistir. Eu vou querer assistir aqui. Vou gravar, depois eu vejo no YouTube depois. Revelações realmente muito, muito impactantes dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Rola essa dupla aqui em São Paulo, na tua avaliação, ou não? Olha aí. Primeiro que é uma grande dupla, né, Mauro? Eu fui muito simpático com ela no Roda Viva. Ela respondeu com um tweet muito simpático ao Haddad, falando da importância de derrotar a extrema-direita em São Paulo. O Lula elogiou ela no fim de semana. Tá voltando. Será que ela está voltando para casa? Primeiro, eu acho que é uma grande dupla, né, Mauro? Porque junta aí dois ex-ministros do presidente Lula. A Marina foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo do presidente Lula, o Haddad foi ministro da Educação no primeiro governo do presidente Lula, no segundo governo, no começo do governo da presidenta Dilma, e dois ex-candidatos a presidente da República, né? Então, é um luxo essa dupla, né?
eu acho que é uma dupla maravilhosa, como também eu adoraria ter um trio aí, né? Com o Márcio França junto também, a gente, desde o começo, construir aí algo muito sólido. Eu acho que toda conversa vale a pena, acho que precisa ter as conversas. Eu acredito, só acredito que o desejo principal, tanto da Marina quanto da Rede, é que ela seja candidata a deputada federal, tem uma lógica, inclusive, de buscar fazer mais deputados, que ela possa ser uma puxadora de votos aí para a Federação Rede PSOL, né, que é uma federação, então os dois juntos, os votos para deputado federal, estadual, contabiliza para os dois partidos, para essa federação. Então, não sei se será possível por conta de um certo desejo que eu acredito que tenha tanto da Rede quanto da Federação, Rede PSOL, de que a Marina seja candidata a deputada federal, que também seria muito bom, porque ela pode ser uma voz muito ativa no Congresso Nacional, em temática ambiental, que para nós é uma temática central, né? Um dos temas centrais no novo ciclo de desenvolvimento econômico no nosso país, passa pela agenda ambiental, então seria muito bom. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz de a gente poder juntar Haddad, Marina, Márcio França, Lula, Alckmin, Boulos, todo mundo junto nessa luta e no embate aqui no estado de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo, que é um estado onde é o centro aí da disputa de projetos do país, onde a gente sempre teve uma dificuldade de colocar uma diferença, né? O presidente Lula ganhou uma vez só no estado de São Paulo, nas eleições presidenciais, então a gente poder derrotar o Bolsonaro no estado de São Paulo tem um peso muito grande. Quero lembrar que em 2018 o Bolsonaro colocou entre 8 e 9 milhões de votos na frente do Haddad no estado de São Paulo. A gente poder reverter isso é um dos caminhos principais aí para derrotar o bolsonarismo. É realmente muito, muito, muito impactante. Está aqui a Marina, olha, fazia muitos anos que não tinha um tweet da Marina simpática ao PT, realmente foi importante no dia do Roda Viva. Ela assistiu ao Roda Viva e foi tweetando ao longo do Roda Viva. Padilha, acho que realmente tem um cenário muito interessante. Olha, acaba de sair aqui mais uma tela dessa pesquisa presencial. Sempre faço questão de dizer que a pesquisa é presencial, porque isso faz toda a diferença mesmo. A gente falou mais cedo da pesquisa da Quest, agora de manhã, que está dando 47 para o Lula, 41 para a Rapa. O Lula ganha de todo mundo. Agora, acaba de sair aqui mais um detalhamento da pesquisa, muito, muito interessante, Padilha. Olha isso aqui. E aí acho que tem repercussão sobre a eleição de São Paulo, claro, sobre a eleição nacional, mas também sobre a eleição de São Paulo. Vejam aqui o que ele está falando do cenário terrível para o Bolsonaro. E aí ele diz assim, ou seja, para piorar, Bolsonaro enfrenta o candidato cujo governo é tido por 62% dos eleitores como o melhor da história recente para fazer o seu salário ter mais poder de compra. Ou seja, até eleitores adversários. Sim, por que adversários? Porque Lula não tem 62% das intenções de voto. Reconhecem que o salário valia mais durante o governo Lula. A pergunta é, as pessoas conseguiam comprar mais com salário no governo Lula 62%, Bolsonaro 10, FHC 5, Dilma 4, Sarney 2, ditadura 2, ou seja, o discurso de Bolsonaro de saudade da ditadura não cola, né? É muito importante isso, né, Paulinho? Muito importante. Vai se consolidando cada vez mais, né? Aquilo que, se a gente tiver uma eleição limpa, democrática, que permita que a sociedade possa se expressar, nós vamos derrotar o Bolsonaro, né? Na minha opinião, o grande risco que a gente precisa estar muito atento é a tentativa de Bolsonaro de criar um clima de terror no país, né? Um clima de instabilidade, para que as pessoas não fiquem com receio de votar, para que as pessoas não se posicionem, tenta criar um clima contra o processo eleitoral, porque as pessoas falam assim, não vou votar porque não serve para nada. Eu acho que essa que é a estratégia do Bolsonaro. Se a gente tiver processo eleitoral limpo, permitindo a sociedade se posicionar, nós vamos derrotar o Bolsonaro, nós temos tudo para derrotar o Bolsonaro, porque ele é incapaz de reverter isso. Né? Ele é incapaz de reverter essa situação. Bolsonaro, sabe uma coisa que eu acho interessante, Mauro? Tem uma turma bolsonarista, não só os bolsonaristas raiz, assim, mas os caras que
não querem o Lula, querem o Bolsonaro. Eles estão desde o começo do ano acreditando que o Bolsonaro vai tomar medidas que vai controlar a inflação, que vai reerguer o emprego, que vai diminuir o preço dos alimentos, né? A cada mês, né, eles têm uma visão utilitarista da população pobre, achar, não, vai o auxílio emergencial quando começar a cair, o Bolsonaro vai disparar. Não dispara, sabe por quê? Primeiro que o povo pobre não troca porque alguém dá um auxílio emergencial. O pobre não votou no Lula por causa do Bolsa Família. Lógico que também é por conta do Bolsa Família, mas por conta da política do salário mínimo, por conta das ações do Mais Médico na saúde, do pobre poder entrar na universidade. É um conjunto de ganhos que foram feitos para essa unidade dessa população. Então não vai trocar assim. Não engana desse jeito. Mas mais do que isso, dá com a mão R$ 400 e com a outra tira R$ 130 do preço do gás. Então o Bolsonaro é incapaz, o Guedes, seu projeto político é incapaz de reerguer o país, liderar um projeto de retomada de crescimento de emprego, de controle da inflação, porque esse projeto não consegue fazer isso. Mais uma vez provou que essa lógica não consegue fazer isso. Então, eu acho que a gente conseguir garantir, então, e vamos garantir, com o movimento social, com a sociedade civil, com o trabalho de vocês, Mauro, né, com a imprensa livre. Aliás, parabéns pelo dia da liberdade de imprensa ontem, no dia 7. Eu fiz um discurso no plenário sobre isso, inclusive falando da coisa do Vale do Javari, né, a negligência do Estado brasileiro com um jornalista que está lá. Né? Então, se a gente conseguir garantir isso, nós vamos conseguir garantir isso, não tem como. Esse sentimento popular vai se expressar na eleição. A gente precisa garantir isso. Que no dia 2 de outubro, aquilo que é a coisa mais forte da democracia, que o voto de cada um desses 62% tem o mesmo peso do voto do Bolsonaro, que isso apareça lá na urna, que possa estar presente na urna. Com isso, a gente vai conseguir derrotar o bolsonarismo. Padilha, antes de encerrar, tem mais uma questão da pesquisa que eu queria que você visse, mas tem um comentário aqui da Cristiane Campanha. Até meus primos direitistas votam no Suplicy senador. Olha tem aí, mesmo, né? Grande Eduardo Suplicy, grande figura. E o Pedro Estão tentando convencer o Suplicy, tem que ser candidato a alguma coisa, estão tentando convencer. Estão tentando? Não, estão tentando. É importante que ele seja candidato a alguma coisa. Eu acho que é importante ele participar desse momento aí de derrota do bolsonarismo. É impressionante como o Suplicy se tornou no imaginário das pessoas de esquerda, mas muito além da esquerda, muito além da bolha, como uma figura querida do país, né? O Suplicy é uma das pessoas mais queridas, né? Aqui de São Paulo, em especial. O Pedro Otávio Paes pede para te fazer uma pergunta. O que você acha que o Coiso vai aprontar no 7 de setembro? Ontem ele fez uma convocação para que as pessoas saiam no 7 de setembro, meio que convocando para a guerra civil. Me pareceu um cheiro assim, lembra quando o Collor teve manifestação de preto? Sai de verde e amarelo. Todo mundo saiu para sair de verde e amarelo, saiu todo mundo de preto. Me pareceu um pouco esse cheiro aí. O que você acha, Padilha? Eu acho também. Ele está tentando, né? Desde o começo do mandato dele, fazer um marco de 7 de setembro. Ele tenta desfile militar, movimentação, falou que iam ocupar o STF, tudo. Eu acredito que ele vai tentar fazer uma outra demonstração disso que eu estou dizendo, que é uma demonstração do terror político que ele quer construir no Brasil. Né? O Bolsonaro tem como estratégia tentar inibir que as pessoas se posicionem politicamente. Eu, por exemplo, rodo muito o interior do estado de São Paulo, que eu ouço às vezes. A pessoa fala assim, Padilha, nós estamos animados aqui, mas o pessoal se posiciona de forma silenciosa. Porque a gente vestiu uma camisa do Lula, a gente tem medo no outro dia de cortarem nosso emprego aqui na usina, de tirar emprego no comércio, cria um clima para a gente não poder falar sobre isso na igreja. E o bolsonarismo aposta nisso, tentar criar um clima de inibição na cidade. Então, acho que no dia 7 de setembro ele vai tentar fazer essa demonstração, de que ele tem gente, tem muita gente para ir para a rua, tem gente armada. Saiu um dado agora assustador. Existe hoje no Brasil mais armas na mão de pessoas que não são agentes de segurança do Estado. Se você reunir todo o armamento que tem, em quantidade, né? As Forças Armadas, polícias militares, polícias civis, todos os agentes de segurança do Estado têm menos armas na mão desses agentes do que o número de pessoas que têm armas no Brasil hoje. Então, essa coisa de um certo desfile armado, de tentar gerar uma inibição, tentar criar um fato político, acho que ele vai tentar fazer isso. Né? Nós temos que estar preparados, viu, Mauro? Temos que estar preparados, porque eu acho que o cenário das pesquisas vai continuar muito estável, na minha opinião, até ali a reta final.
E aí, nas 2, 3 últimas semanas, quando as pessoas também, uma parte das pessoas se decide, né, na reta final, vou votar, eu acho que vai ser o momento de definição das eleições. A gente tem que estar preparado para 2 turnos, a gente entra em campo para jogar 2 tempos, mas a gente quer, se a gente puder fazer um 5-0 no primeiro tempo, a gente quer fazer. Vamos embora. Então, você falou uma questão fundamental e tem um dado muito importante da pesquisa da Quest, vou mostrar agora para liberar o Padilha, que eu sei que a agenda dele está pesada, que é a estratégia do medo. Sempre foi uma estratégia da direita e depois do bolsonarismo, né, da extrema-direita, a estratégia do medo contra o PT. Não deu certo, 4 eleições eles perderam com base nessa estratégia. Nessa, pelo jeito, vai ser ainda pior. Olha que dado importante da pesquisa Quest. O que você tem mais medo? Continuidade do Bolsonaro, 52%. Volta do Lula, 35%. Dos dois, 5%. Nenhum, 2%. Não sabe, não respondeu, 6%. Ou seja, a estratégia de tacar medo, que deu errado em 4 eleições, esta eleição vai dar menos certo ainda. Chance 0. Eles estão sendo asfixiados pela sociedade brasileira, né, pai? Mauro, sabe uma coisa que eu falava quando começou o debate, né, das eleições, quando começou a possibilidade do presidente Lula ser candidato, tudo, e o pessoal falava, o Bolsonaro vai vir com a coisa da corrupção, vai vir com a coisa do Lula, do PT. Eu dizia o seguinte, vai vir com a coisa da Venezuela, né? Eu dizia o seguinte, o Bolsonaro tem uma grande dificuldade, porque uma coisa é você vir com essa teoria da conspiração, do medo, quando você não foi presidente da República, quando isso é uma novidade, foi em 2018. Outra coisa é ele tentar criar uma pauta que não dialoga com a realidade hoje. Essa é a dificuldade do Bolsonaro. Ele pode vir em qualquer discurso, as pessoas vão crer assim, meu amigo, você está há 4 anos com o presidente da República, eu quero saber, cadê minha vacina? Né? Cadê meu leito do Sistema Único de Saúde? Cadê o médico do Mais Médico que você tirou? Cadê a vaga na universidade? Cadê a minha comida? São 20 milhões de brasileiros em situação de fome hoje. Né? Cadê a possibilidade de eu poder comprar um uniforme, uma roupa para o meu filho, um material escolar? Cadê? Então, a grande dificuldade do bolsonarismo nessa estratégia do medo, Mauro, é exatamente isso aqui. Não adianta eles apontarem qualquer medo quando a realidade mostra que ele é o pior governo que esse país já teve, desde o processo, desde a redemocratização do país. Incapaz de enfrentar as crises do país. E é incapaz de enfrentar as próximas crises que vão vir, porque o cenário internacional está complexo ainda. Nós temos uma situação gravíssima no Brasil, que é esse tema da fome e da insegurança alimentar. Mauro, nós estamos numa situação de emergência da situação da fome. A gente está numa situação quase para declarar. 33 milhões de pessoas. É uma situação para declarar a situação de emergência. São mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, porque são 33 milhões de pessoas em situação que a gente classifica de fome, mais de 100 milhões de pessoas que tiveram que mudar seus alimentos. O que é insegurança alimentar? É a pessoa não ter mais a garantia de poder comer aquilo que ela comia. É a situação, Mauro, que eu circulo direto, das pessoas falam o seguinte, Padilha, eu pego 1 litro de leite hoje e estabeleci uma regra em casa, os adultos não podem tomar leite, só quem vai tomar é as crianças, para tentar garantir que pelo menos as crianças tomem. Ou de uma mãe que me falou um negócio, Mauro, que eu até fiquei emocionado, estou me emocionando de novo, que ela falou assim, Padilha, eu estou diluindo o leite em água. Estou misturando o leite com água para ver se consegue durar mais tempo, para ver se meu filho não fica alguns dias sem a sensação de tomar leite. Essa é a situação das pessoas que estão em insegurança alimentar no nosso país. Então é uma situação de emergência. Nós vamos ter que enfrentar isso como se fosse uma situação de emergência, igual tivemos que enfrentar em relação à pandemia. Né? Então, qualquer discurso da conspiração, do medo, Venezuela, Cuba, comunismo, fechar a igreja, que Bolsonaro venha usar, tem um problema concreto, tem uma dissociação com a realidade, que é isso. Acho que o nosso grande esforço, Mauro, é o seguinte, é conseguir fazer com que esse sentimento popular que está expresso na pesquisa, parabéns aí pela Quest, não só por essa, mas pela série histórica, então aposta em fazer essas pesquisas, né, uma série histórica no conjunto de pesquisas, o nosso grande esforço é garantir que esse sentimento da população possa se expressar democraticamente nas eleições. Essa é a nossa grande tarefa, acho, nos próximos 3 meses. São 3 meses apenas para o primeiro turno.
Esse é Alexandre Padilha. Você tem um currículo invejável de serviço prestado para o povo brasileiro. Como militante do movimento estudantil, como médico, como secretário, como ministro, como deputado federal, e agora tem mais uma marquinha ali no seu currículo, que é você desmascarou Sérgio Moro e expulsou ele daqui do estado de São Paulo. Maravilha. Parabéns, Padilha. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Mauro? Deixa eu falar uma coisa que eu me toquei de uma coisa nesse fim de semana, conversando com o pessoal na periferia da Zona Sul aqui de São Paulo. Eu fiquei metido com uma coisa que a pessoa falou assim, Padilha, você já se deu conta que você é o único ser vivo? Ele falou assim, ele falou assim, o único representante da espécie aqui no estado de São Paulo que foi ministro do Lula e secretário do Haddad. Eu falei, caramba, é verdade. Poxa, que orgulho ter sido ministro do Lula e secretário do Haddad, viu? Mauro, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela pesquisa Quest. Eu quero só chamar a atenção para as pessoas, quem puder acompanhar. Hoje à tarde, a partir das 14 horas, nós convocamos o ministro da Defesa aqui na Câmara. A convocação foi para tratar daquela farra do Viagra, né, com o uso do recurso público. Foi uma convocação que nós fizemos, requerimento meu. A gente vai aproveitar para discutir esse tema do Vale do Javari, essa negligência do Estado brasileiro em relação às ações de busca e salvação do indigenista, do servidor público da FUNAI e do jornalista lá no Vale do Javari. Eu conheço o Vale do Javari, estava ouvindo o Pimenta falar, eu também conheço muito o Vale do Javari, eu trabalhei com população indígena, então fui muitas vezes lá. É uma região extremamente inóspita, difícil para qualquer ação. A gente já perdeu profissionais de saúde lá, já perdemos servidores indígenas, porque é difícil trafegar no rio. E, além disso, ficou mais arriscada ainda por conta da negligência do Estado brasileiro, que retirou o IBAMA, desmontou as estruturas da FUNAI, estruturas da saúde. Polícia Federal não faz mais o que deveria fazer em relação às fronteiras, o Ministério da Defesa, ou seja, deixaram solto para atividade ilegal de extração de madeira, atividade ilegal de garimpo, atividade do tráfico. Então, é uma região muito séria e que é um absurdo o Estado brasileiro não ter reagido. Ô, Mauro, tem mais militar tomando Viagra com dinheiro público do que militar lá no Vale do Javari, agora tentando salvar, buscar o servidor público e o jornalista que desapareceram, e outras pessoas podem ter desaparecido também. Nós estamos muito preocupados com isso também, com a possibilidade de outras pessoas terem desaparecido junto com eles. Vamos acompanhar essa sessão hoje lá na Câmara dos Deputados e Deputadas às 2h. Obrigado, Padilha. Um abração. Vamos tomar um café lá aí no centro de São Paulo. Vamos embora. É verdade. Vamos lá. Tem que ir lá no PPD por um punhado de dólares. Um abraço.